Olá pessoal, eu sou a professora Jaqueline e hoje nós vamos ter aula da disciplina de matemática, né? E vamos falar um pouquinho sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau também é conhecida como função polinomial e também conhecida como do primeiro grau, né? E também conhecida como função afim. Então, função do primeiro grau, equação do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau ou função afim são as mesmas coisas, certo? É a mesma coisa. E o que seria isso? É uma função do domínio dos reais que é dada pela fórmula f de x é igual a ax mais ou menos b, certo? Onde a e b são números, vamos colocar aqui, ó, que a e b são números e esses números pertencem ao domínio dos reais, né? Pertence aos reais. E o que é que isso significa? Que pode ser qualquer número. Pode ser um número inteiro, um número natural, pode ser um número racional. Professora, não estou entendendo, certo? Pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, pode ser um número decimal, pode ser uma fração, pode ser qualquer número, certo? Já que ele pertence ao domínio dos reais, com uma única exceção. A precisa ser diferente de zero. A não pode ser zero. Por quê? Porque ficaria assim, ó. 0 vezes x, 0. Então, esse termo aqui sumiria e nós não teríamos mais uma função polinomial do primeiro grau. Por que do primeiro grau? É bem simples. Porque é como se aqui em cima do x eu tivesse um umzinho invisível, certo? Então vamos lá. Esse A, ele é chamado de coeficiente. Então, o número, lembra? A e B são números. Então, o número que vai estar no lugar de A, que é um número que vai multiplicar x, nós chamamos de coeficiente. Enquanto que B, nós chamamos de termo independente. Também podendo ser chamado de termo constante. Independente ou constante. Lembrando que A e B são números. Vamos fazer com que isso fique mais claro, né? Trazer A e B para algum número, para que fique mais claro para vocês entenderem. Então, vamos fazer um exemplo aqui? Vou fazer um exemplo aqui comigo. Então, eu tenho aqui um exemplo. F de x é igual a 5x menos 3. Então, f de x, só lembrando que eu esqueci de comentar com vocês. F de x é o nome da função, viu? Eu represento aqui por f, por ser função, ser chamada de função. Então, eu represento aqui como f, mas eu poderia chamar de qualquer letra, tá? Ou qualquer nome. Poderia chamar de árvore, caderno, casa, Jaqueline. Eu poderia chamar de qualquer coisa esse f. Já o x, que é a incógnita aqui, ó,
aqui tem x porque aqui também tem x. Se aqui fosse y, aqui seria y. Se fosse a, aqui seria a. Então, podemos usar qualquer letra do alfabeto, tá? Para representar isso aqui. Contanto que a letrinha que estiver dentro do parêntese também esteja na equação. Beleza? Então, f de x é igual a 5x menos 3. F de x por ser função de x. Quem é o coeficiente dessa função? Lembra? Coeficiente é o número que multiplica x. Então, quem é o número que multiplica x? 5. Então, 5 é o meu A, meu coeficiente. Enquanto que o meu termo independente ou meu termo constante será o menos 3. Então, menos 3 é o meu B. E vale lembrar que 3 é diferente de menos 3. Um exemplo claro para vocês poderem compreender isso. Imagina que eu tenha no banco R$100 em saldo positivo. Então, significa que eu tenho lá R$100 no banco. Ter R$100 é diferente de dever ao banco R$100, não é verdade? Então, ter 100 é diferente de dever 100. Sendo assim, nunca esqueçam dos sinais, tá? Se eu não tenho sinal nenhum aqui na frente, significa que esse termo ele é positivo. Tá bom? O negativo ele vai ser sempre representado, enquanto que o termo positivo, principalmente se estiver aqui na frente, eu não preciso colocar o maisinho, mas eu preciso lembrar que aquilo ali é positivo. De boas? Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo? Vamos fazer aqui, ó, outro exemplo. F de A, por exemplo, aqui, ó, vou trocar a letrinha. F de A é igual a menos 2A mais 4. Então, minha letrinha, se aqui A, aqui também precisa ser A, lembra? Minha função de A é igual a menos 2A mais 4. Quem é meu coeficiente? Como vimos, coeficiente é o número que multiplica x, ou qualquer letra que eu tenha aqui. O número que vai multiplicar a incógnita. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o menos 2 que está multiplicando a letrinha. Então, esse daqui é o meu A, enquanto que 4, ou mais 4, isso fica a critério de vocês, é o meu termo independente ou termo constante, chamado de B. Tranquilo? Se tiverem dúvidas, por favor, deixe nos comentários, que assim que visualizar, eu vou responder, tá bom? Então, como seria a representação gráfica dessa função, né? Deixa eu aproximar aqui para facilitar e ajudar vocês também. Então, o que é que vocês precisam lembrar? Que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, ou de uma equação do primeiro grau, será sempre uma reta, certo? Vocês precisam lembrar que um gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é sempre uma reta. E que vocês precisam prestar atenção no coeficiente, que é o A, para analisar se essa função ela é crescente ou ela é decrescente. Então, vamos ver se fica mais claro para vocês. Se A
for maior do que zero, veja, se o número que multiplica x, porque lembra? Qual é a fórmula que define uma função de primeiro grau? F de x é igual a ax mais b. Lembra? Então, f de x é igual a ax mais b, onde aqui eu tenho o coeficiente e aqui um termo independente. Lembrando que a e b são números. A é o coeficiente, porque é o número que multiplica x, que é a variável, a incógnita, enquanto que b é o termo independente ou o termo constante. Então, se A for um número maior que zero, nós podemos dizer que o gráfico dessa função é assim. Enquanto que, se A for menor que zero, nós dizemos que o gráfico dessa função ele é decrescente. Tranquilo? Vamos ver um exemplo disso, para ver se fica mais claro. E outra coisa, essa questão do maior e menor aí, né, que tem muita gente que confunde. Vamos ver se a gente consegue esclarecer e já tirar essa dúvida. Preste atenção aqui no que eu vou fazer. Então, professora, qual é o maior e qual é o menor? Eu fiz isso para tentar aprender também, quando eu tinha dificuldade. Então, puxa um tracinho aqui, ó, e outro aqui. Parece um 4. E esse outro fica parecendo um 7. Então, 4 é menor do que 7, não é verdade? Então, essa representação vai ser o de menor, enquanto que essa outra aqui, ó, de maior. Porque 7 é maior que 4 e 4 é menor que 7. Tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, só é fazer um tracinho aqui, ó, e outro aqui. Ficou parecendo um 7, então é maior. Quando A é maior que 0, ficou parecendo um 4, então é menor. Quando A é menor que 0, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo. Eu tenho f de x é igual a 2x mais 10. Primeiro, eu preciso encontrar quem é A e quem é B. A é o meu coeficiente. Então, quem é A? A é o número que multiplica a variável, a incógnita, o x. Então, A é 2. E B? B é meu termo independente, é aquele termo que não multiplica ninguém. Então, B é 10. A, olhando para o A, lembra? Se A for maior que 0, a reta dessa função é crescente. Se A for menor que 0, a reta dessa função é decrescente. Então, olhando para A aqui, ó. A é quanto? 2. 2 positivo. Então, 2 é maior que 0. Se 2 é maior do que 0, minha função ela é crescente. Porque avalia comigo. Vê se fica claro. Avalia aqui comigo. Imagina que eu tenha aqui, ó, uma reta. Imagina que eu tenho uma reta e aqui, ó, eu tenho um 0. Os números que vão para a direita. 1, 2, 3, 4.
Percebe que são números positivos? Então, se os números são maiores que zero, consequentemente serão os números positivos. Então, se A for um número positivo, vamos dizer que essa função ela é crescente. Porque os números menores que zero, ó, eu vou ter aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente, né? Para o infinito. Mas consegue perceber que os números menores que zero são números negativos? Então, podemos concluir o que então? Que se A, que é o número que multiplica a variável, o número que multiplica a incógnita, for um número positivo, essa função ela é crescente. Agora, se essa variável, se o A, né, que é o número que multiplica o x, for um número negativo, essa função ela vai ser decrescente. Vamos ver um outro exemplo aqui. F de x é igual a menos 3x mais 9. Qual é o primeiro passo que precisamos fazer? Identificar quem é A e identificar quem é B. Quem é A nessa função? Menos 3, né? Lembra que 3 é diferente de menos 3, então nunca esqueçam do sinal, por favor. Então, se aqui é menos 3, A vai ser menos 3, porque é o número que multiplica x, e B, que é meu termo independente ou termo constante, é 9. Então, eu tenho que olhar quem? A. Se A for maior do que zero, essa função ela é crescente, né? A reta dessa função ela é crescente. Agora, se A for menor que zero, a reta dessa função ela é decrescente. Lembra disso, né? Então, olhando para cá. Se A é maior que zero, são positivos. Se A é menor que zero, número negativo. A é positivo ou negativo? Negativo. Então, essa função ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Entenderam? Resumindo, se A for um número positivo, essa função é crescente. Se A for um número negativo, essa função ela é decrescente. Tá bom?